Olá, seja muito bem-vindo ao canal e a mais um vídeo da playlist Príncipes Reais. Bem-vindo à biografia, a história de vida de Francisco José Carlos de Habsburgo-Lorena, o último imperador romano-germânico, como Francisco II, e primeiro imperador da Áustria, como Francisco I, e por isso conhecido como o único soberano de dois impérios ao mesmo tempo. Um homem que exerceu um grande papel de liderança, ajudou a redesenhar o mapa da Europa, teve 4 esposas. Temos uma playlist sobre elas aqui no canal. Foi detentor de muitas conquistas e também de muitas derrotas. Foi também pai do imperador Fernando I da Áustria, da imperatriz Maria Luísa, segunda esposa de Napoleão Bonaparte e mãe do seu único filho legítimo, e da imperatriz Leopoldina do Brasil, garantindo assim uma descendência de muitas cabeças coroadas. E para que você não se esqueça e contribua com o canal, deixo aí os meus pedidos passando na sua tela. Seja um colaborador para mantermos nossos conteúdos históricos, culturais e humanísticos aqui na plataforma. E desde já, receba o meu muito obrigada. Então vamos à nossa história de hoje. O nosso personagem veio ao mundo no dia 12 de fevereiro de 1768. Nasceu em Florença, capital da Toscana, onde o seu pai reinou como grão-duque entre 1765 e 1790. Francisco era filho de Leopoldo da Toscana e de sua esposa, Maria Luísa da Espanha. Ele foi o segundo filho, primeiro varão, de uma família muito extensa, que contava com 16 crianças. Seus primeiros anos foram muito felizes, cercado por muita companhia para as brincadeiras e peraltices da infância. Apesar disso, ele era descrito como uma criança com alguns problemas físicos e uma considerável dificuldade de aprendizagem, tendo demorado muito a falar. Também era tímido e muito introspectivo. Essas duas últimas características ele carregaria por toda a vida. Amava a música e a literatura, tocava violino muito bem, mas não escapou dos olhares que ao longo dos anos o classificaram como estranho, excêntrico, calado, sem senso de humor e pouco sociável. Ele também gostava muito de colecionar e manteve esse hábito por toda a vida. Tinha uma coleção de objetos estranhos e de animais empalhados e já demonstrava apreço e curiosidade pelas ciências naturais. Já podemos vislumbrar de quem Dona Leopoldina herdou essa paixão. Os pais de Francisco tinham ciência de que havia uma enorme possibilidade de que o jovem viesse a ser o futuro imperador, já que seu tio José II, o imperador romano-germânico e arqueduque da Áustria, não tinha descendentes vivos, e seu pai era o segundo nome na linha sucessória. Em 1784, aos 16 anos, seu destino foi selado e o jovem arqueduque Francisco foi enviado para a corte imperial em Viena para ser educado e preparado para o seu futuro papel e suas futuras responsabilidades sobre a tutela de seu tio, sendo que o próprio imperador José II se encarregou de dar o tom e o ritmo da educação de Francisco. Ele chegou a registrar que Francisco, abre aspas, não recebera bons cuidados e não havia crescido direito, carecia de destreza corporal e boas maneiras, era nem mais nem menos do que o filho de uma mãe mimada, tratado na ilusão de que a preservação da sua própria pessoa era a única coisa que importava. Fecha aspas. José II não escondeu sua decepção com o sobrinho. O seu aspecto muito esguio e pálido também passava uma sensação de fragilidade que não o agradava, mas o foco agora era moldar-lhe o caráter.
Para seu tio, o fato de ter nascido na Florença também era um problema. Abre aspas. Nunca se pode defini-lo como um austríaco nativo, nem húngaro, nem boêmio, visto que nasceu e cresceu na Itália. Fecha aspas. O clã Habsburgo, conhecido pela esmerada, minuciosa e abrangente educação dada tanto aos príncipes como às princesas, sentiu a urgência de preparar Francisco para o seu futuro papel. O jovem arqueduque foi de certa forma isolado. A ideia é que isso iria fazê-lo mais autossuficiente e confiante. Para completar a sua formação, Francisco foi enviado para se juntar a um regimento do exército na Hungria e, surpreendentemente, se adaptou facilmente à vida militar. Não poderia faltar ao herdeiro também uma esposa à altura. Então, em 6 de janeiro de 1788, Francisco se casou com Elizabeth Wilhelmine, duquesa de Württemberg. Eles foram felizes, amavam as artes e a cultura e se entenderam muito bem. Mas o casamento não durou muito, já que em fevereiro de 1790, a princesa entrou em um doloroso, longo, difícil e prematuro trabalho de parto. Elizabeth não resistiu e sua filha, a arquiduquesa Louise Elizabeth, morreu 1 ano após o seu nascimento. Era necessário casar novamente Francisco. Arranjos já estavam sendo feitos. Urgente e necessário era que ele suscitasse uma descendência masculina. Mas algo muito inesperado aconteceria antes disso. Em Viena, em 20 de fevereiro de 1790, o imperador José II morreu e Leopoldo, o pai de Francisco, tornou-se o novo imperador. Agora era oficial e real. Francisco seria o próximo. Em 15 de setembro de 1790, rapidamente se providenciou outra noiva para ele. Dessa vez foi sua prima Maria Teresa de Nápoles e Cecília. Um relacionamento que perduraria por 17 anos e produziria 12 filhos, dos quais 4 deles seriam imperadores. O reinado de seu pai foi muito breve. A situação política não era das melhores e Leopoldo, esgotado por ela, ficou doente no inverno de 1791. Na tarde de 1º de março de 1792, suas forças se encerraram e Leopoldo, aos 44 anos, perdeu a sua vida. Foi tudo muito rápido e repentino, que chegaram a circular boatos de que ele poderia ter sido. Vou deixar aí na tela para não cortar o alcance do nosso vídeo. Francisco, com seus recém-completados 24 anos, tornou-se o imperador muito mais cedo do que ele esperava. A partir de 1792, o imperador Francisco também foi rei da Boêmia, Croácia e Hungria, os reinos hereditários da Casa da Áustria, que se fundiram para o novo império que ele fundou. Ele era agora Francisco II para o Sacro Império Romano Germânico, líder do grande e multiétnico Império Habsburgo. O momento era delicado. A ideia de um líder forte era muito necessária. Os monarcas europeus estavam assombrados pelas ideias revolucionárias que culminaram na Revolução Francesa. Houve um forte debate sobre a libertação da família real francesa, que incluía a tia de Francisco, Maria Antonieta, que ele havia encontrado uma única vez e de quem tinha uma vaga recordação. Porém, Francisco sabia que o preço político a se pagar por essa libertação seria alto e acabou ficando indiferente ao destino dos parentes. Sua primeira grande empreitada militar foi a Guerra Revolucionária Francesa, que perdurou até 1802, onde ele acabou derrotado por Napoleão e teve que ceder a margem esquerda do Reno à França,
em troca de Veneza e da Dalmácia. Desde o início de sua estadia no trono, sua principal dificuldade foi enfrentar as reformas sociais e políticas de Napoleão Bonaparte e a expansão do Primeiro Império Francês. Ele chegou a participar pessoalmente de algumas batalhas, mas acabou se retirando e entregando o comando dos exércitos nas mãos do seu irmão Carlos. Francisco participou das campanhas das guerras napoleônicas. Após a conquista francesa da Alemanha Ocidental e a reorganização dos estados alemães por Napoleão em 1803, ele viu a grande necessidade de fortalecer a sua autoridade na Áustria-Hungria, Boêmia e no norte da Itália, proclamando-se assim imperador da Áustria em 1804. 2 anos depois de sua ascensão ao trono, ele dissolveu oficialmente o Sacro Império Romano e designou o chanceler Metternich para a administração dos assuntos externos, reservando-se a condução da política interna. Francisco elevou a Áustria ao status de um império, denominando-se Francisco I da Áustria. Era uma jogada de mestre. Ele ansiava por manter o status imperial de sua família e conseguiu se antecipar quanto à dissolução do Sacro Império Romano Germânico, algo que ele já sabia que seria inevitável. Para se opor à hegemonia de Napoleão na Europa e para evitar a perda de sua posição, ele assumiu o título hereditário de Imperador da Áustria e o título de Imperador Romano eleito até 1806. Nesse momento de sua vida, ele tornara-se um homem cada vez mais fechado e sofria com a possessividade e os ciúmes da sua esposa, que lhe proibia de se dirigir a qualquer dama da corte e controlava cada um de seus passos atentamente. Normalmente, ele era sempre retratado ao lado da esposa e dos muitos filhos, algo que era muito fiel à realidade, já que ele sofria uma marcação ferrenha e cerrada da imperatriz. Maria Teresa, sua segunda esposa, morreu em 13 de abril de 1807 em Viena, devido a complicações durante o parto de sua filha mais nova, Amélia Teresa. O imperador estava arrasado, mas ciente do seu dever e de que não poderia permanecer sem uma esposa, estando em sua posição. Ele passou a viajar com mais frequência na tentativa de aplacar essa sua última perda, e em uma dessas viagens foi à casa de sua tia, a duquesa Maria Beatriz, e lá conheceu uma bela jovem de 19 anos, sua prima. Automaticamente, ele se encantou por ela. Em 6 de janeiro de 1808, ele se casou pela terceira vez com outra prima, Maria Luísa de Áustria-Este. Este casamento não gerou filhos, mas também foi um casamento muito feliz. Maria Luísa era muito dedicada aos enteados e foi uma excelente amiga e conselheira para eles. Em 4 de maio de 1809, 8 dias antes da entrada dos franceses na cidade de Viena, Francisco I levou sua família para Buda, na Hungria, onde, contudo, não estavam completamente seguros. Assim, Maria Luísa e os demais foram levados para a cidade de Eger, até que se terminassem as negociações com a França. Em nova empreitada militar, Francisco terminou sendo novamente derrotado, mas com um agravante. Dessa vez, ele foi obrigado a aliar-se a Napoleão, cedendo territórios do Império, juntando-se ao bloqueio continental e dando em casamento sua filha Maria Luísa para Bonaparte. O casamento por procuração do Estado de sua filha Maria Luísa e Napoleão, em 10 de março de 1810, foi, sem sombra de dúvidas, a sua derrota pessoal mais grave. Em 1813, ele se juntou à coalizão que levaria à queda de Napoleão.
Mais fortalecido, pela quarta e última vez, a Áustria, sob o seu comando, voltou-se contra a França e juntou-se à Grã-Bretanha, Rússia, Prússia e Suécia em sua guerra contra Napoleão. A essa altura, Maria Luísa, sua filha e esposa de Napoleão, e seu neto Napoleão II já estavam de volta à Áustria, à casa paterna e seguros sobre sua proteção. Há que se destacar o amor e grande devoção que Francisco destinou ao seu neto, o único filho de Napoleão, Napoleão II, criado sempre sob sua tutela. Após a abdicação de Napoleão, depois da Guerra da Sexta Coalizão, a Áustria participou como um dos principais membros da Santa Aliança. Derrotado o inimigo, Francisco chegou a presidir o Congresso de Viena em 1815, ajudando a redesenhar o mapa político da Europa e organizar os estados sobreviventes do Sacro Império Romano. O Congresso foi um triunfo pessoal para Francisco. Ele também serviu como primeiro presidente da Confederação Germânica após a sua criação em 1815. A Confederação Germânica foi uma associação política e econômica dos principais territórios de língua alemã, criada no Congresso de Viena em 1815, sob a hegemonia austríaca. Em 7 de abril de 1816, Francisco ficou viúvo novamente. Sua esposa, que sofria de problemas pulmonares, não resistiu. Mas, como via de regra, a viuvez não durou muito e veio a quarta e última esposa. Em 29 de outubro de 1816, casou-se com Carolina Augusta da Baviera. Esse matrimônio também não produziu herdeiros. A essa altura, ele estava cada vez mais austero e muito pouco dado ao convívio social, mas permaneceu sendo um marido respeitoso e carinhoso. Como em seus outros relacionamentos, garantiu a felicidade e a estabilidade do seu casamento. Apelidou sua esposa de forma carinhosa como a Pérola ou o anjo de sua casa. Francisco retomou grande parte do território austríaco conquistado por Bonaparte. Os últimos 20 anos do seu reinado foram marcados por uma política de repressão contra todas as formas de liberalismo. Francisco se apresentou inicialmente como um monarca aberto e acessível, mas na prática a sua vontade era soberana e sempre prevalecia. Era o que em ciências políticas se chama um governante reacionário, que pode ser definido como alguém que reage contra qualquer tipo de desenvolvimento ou mudança e se opõe a propostas de mudanças na sociedade. Ou seja, um conservador. Seu império, anteriormente conhecido pelo esplendor, produção artística e literária intensas e até avanços arquitetônicos, depois de tantas empreitadas militares, havia sofrido uma forte derrocada. Os camponeses estavam cada vez mais empobrecidos, o país enfrentava uma forte crise, e ele censurava qualquer tipo de manifestação contra o seu poder. Agora mais envelhecido, apaixonado por botânica, dedicava a esse hobby grande parte de seu tempo, e era chamado por alguns como o imperador das flores. Reuniu uma vasta coleção de plantas, muitas delas conseguidas em expedições financiadas por ele, que posteriormente foram para o Museu de História Natural de Viena. Em 2 de março de 1835, Francisco morreu em Viena de uma febre repentina, aos 67 anos, na presença de muitos membros de sua família, com todos os confortos religiosos. O seu funeral foi esplendoroso, com seus súditos vienenses respeitosamente passando pelo seu caixão na capela do Palácio de Hofburgo durante 3 dias. Francisco
foi enterrado no lugar de descanso tradicional dos monarcas Habsburgos, a cripta imperial de Viena. Na história, ele é lembrado como Francisco II, para distingui-lo do seu avô Francisco I de Lorena. Esquisitão, visionário, um homem muito focado, um grande imperador que manteve unidos os domínios dos Habsburgos contra os avanços de Napoleão, ou um ambicioso imperador autocrata? Agora é com você, a sua vez, de me deixar nos comentários as suas opiniões, sugestões e, é lógico, as conclusões desse vídeo, que por aqui é você quem faz. Te espero por lá.